Aqui a gente faz qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Tiroteio no complexo do Lins, na Zona Norte, deixa 3 pessoas feridas. Bandidos incendiaram a base da UPP. Entre os feridos está um policial militar baleado no tornozelo. E no centro do Rio, um crime por motivo banal. Um vigilante matou um manobrista a tiros dentro de um estacionamento. O assassino teria se irritado com um apelido. Já em São Gonçalo, continua o clima de medo. Uma faculdade fechou as portas por causa do tiroteio. O comandante do batalhão da área gravou um vídeo para tranquilizar a população. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um intenso tiroteio deixou 3 feridos no complexo do Lins. Entre eles, um menor e um sargento da UPP, Camarista Meyer. Moradores da comunidade apedrejaram um carro da UPP e atiraram fogo em containers. As informações com a Marcele Borqueta. Essas imagens mostram 2 containers pegando fogo na rua Dona Francisca, no complexo do Lins. Bombeiros foram chamados para apagar as chamas. O ataque começou depois que 3 pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Em protesto, moradores jogaram pedras e garrafas contra os agentes. Além dos containers, uma viatura da PM foi depredada. Mochilas e pertences dos PMs que estavam dentro da unidade foram saqueados. Durante o confronto, o sargento, identificado apenas como Cleomar, foi baleado no tornozelo e levado para o Hospital Naval Marcílio Dias. Ele pertence ao PP Camarista Meyer. Nas redes sociais, internautas relataram o tiroteio e alertavam a população. Muito tiro no complexo do Lins. Moradores tacando pedra na PM. Fogo na base da UPP. Um suspeito que estava com pedras e garrafas foi detido e levado para a delegacia. No início do mês, a comunidade viveu um clima de guerra. Moradores registraram um intenso tiroteio. No confronto, o policial Elias Camilo, de 32 anos, foi atingido na cabeça. Agentes do BOP e do batalhão de choque fizeram uma operação para tentar localizar os suspeitos de terem baleado o PM. A situação na região do complexo do Lins é mais tranquila nessa manhã. Ontem houve informação de vários tiroteios. Começava, ligavam para nós, depois parava, voltava a ter troca de tiros entre os bandidos e muitas vezes com fuzil, o que era ouvido pelos moradores. Tudo isso foi relatado também nas redes sociais e enviado para nós através do WhatsApp. Aliás, Hugo, pode colocar, por favor, na tela o telefone do WhatsApp. Se você mora em uma região de conflito, pode nos enviar os vídeos e também os áudios. E também ontem, lá na região do Complexo do Lins, o BOP foi chamado para... nessa zona de guerra, né? Após o ataque às UPPs, em que bandidos incendiaram, houve apedrejamento de viaturas, o BOP foi acionado para tentar contornar essa situação. Só que não contorna muito, né? Quando os homens de preto entram, muitas vezes a situação ainda se acirra. E a ousadia dos bandidos não tem limites. Um motorista gravou o momento em que 2 criminosos passam fortemente armados por uma rua movimentada. Isso lá em Niterói, na região metropolitana. Veja só. A cena assustou os motoristas. 2 traficantes aparecem nesta moto com um fuzil. Caraca, olha o fuzil, Michele. É um fuzil de verdade. Caraca, olha isso. O cara tá dando medo da galera. A maior parte dos casos foi na região oceânica e no bairro do Fonseca. E os criminosos estão cada vez mais ousados. Em fevereiro, 6 bandidos foram mortos numa tentativa de assalto a um carro forte, na Praça do Largo da Batalha, em Pendotiba. A polícia foi avisada do plano e montou uma emboscada. Volta para mim nessa imagem, porque é impressionante o bandido com um fuzil e o motorista de trás, né, que vinha no carro gravando tudo, se assusta, claro, imagina, passa do seu lado,
dois bandidos, aliás, um portando uma arma de grosso calibre, sem medo de nada, sem receio de que a polícia possa passar pela localidade. E ontem teve uma operação na região de Pendotiba. Após uma troca de tiros entre traficantes de drogas da comunidade Sítio de Ferro, policiais prenderam 5 suspeitos. Foram apreendidas também cocaína e maconha, mas nenhuma arma, como esse fuzil aí mostrado na matéria, foi encontrada. E também na região metropolitana, o clima ainda é de medo entre os moradores de São Gonçalo. Ontem teve mais tiroteio. Nós vamos ao vivo com o Daniel Penafirme, que tem detalhes sobre a situação por lá. Ô Daniel, nós já viemos mostrando ao longo da semana a situação caótica que vivem os moradores. Tudo isso é verdade ou é um medo da população? Porque a polícia parece que está desmentindo a princípio, não é isso? Exatamente, Liane. Agora, mais um tiroteio deixou os moradores de São Gonçalo muito assustados ontem. Confronto entre policiais militares do 7º Batalhão e traficantes do Morro do Feijão. Esse confronto, a gente tem as imagens aí na tela do tiroteio, deixou fechada a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá no bairro do Patronato. Os ônibus que vinham do Rodo pela rua Francisco Portela pegavam um desvio na Mangueira e seguiam pela via paralela, Jaime de Figueiredo, conhecido como a Rua da Caminhada. Os policiais militares chegaram, inclusive, a entrar na faculdade para garantir a segurança. A gente vê aí a foto dos policiais no interior lá da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Ao lado da faculdade, o Colégio Estadual Walter Orlandini também fechou um pouco antes por causa de mais este confronto. E a repórter Karine Cerqueira foi até São Gonçalo e conversou com os moradores sobre o medo que ronda, o medo que impera no local por causa desta escalada da violência, dessa onda de violência entre policiais militares e traficantes que se enfrentam constantemente. Vamos à reportagem. Há 3 dias, o comércio dentro e fora da comunidade Mineirinho, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, está de portas fechadas. A ordem partiu do tráfico de drogas na região. Tem uma ordem que a gente não sabe de quem, era para fechar. Desde segunda-feira, uma escola e uma creche não funcionaram. Pelo menos 350 crianças estão sem aula. Este posto de saúde fica dentro da comunidade e não funciona há 3 dias consecutivos. Todas as consultas foram canceladas e o atendimento emergencial também não está acontecendo. Quem chega aqui para procurar atendimento encontra o portão assim, trancado. Essas 2 senhoras que acabam de sair daqui agora vieram procurar clínico geral e ginecologista. As 2 vão embora sem nenhum tipo de atendimento. Tem mais de uma semana que está fechado. Eu estou vindo no encontro e não tem nenhum aviso, nem explicando quando se mudou, nada. A esposa deste senhor sofre de diabetes. Ele veio em busca de informação e remédios, mas voltou com as mãos abanando. É difícil, a esposa está doente em casa, não pode vir um médico, mandar ela ficar em casa, que não pode ir na rua com medo de levar tiro de bala perdida. A ordem de luto na região aconteceu em represália a um ataque de bandidos rivais à comunidade do Mineirinho, que aconteceu no último domingo, quando 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Outros bairros, Barro Vermelho, Engenho Pequeno, Paraíso, Covanca e Pita, também estão de luto. Traficantes do Morro Pereirinha, ligados à facção criminosa Amigos dos Amigos, receberam a ordem de implantar o terror nas regiões. A ordem não é ficar na rua, não. Ficar tudo dedicado. Às vezes o silêncio nosso vale a nossa vida, às vezes, né? Traficante impondo o toque de recolher é difícil, né? Diga, Daniel. Pois é, Eliane, é uma situação muito complicada por causa dessa insegurança que impera lá em São Gonçalo, esse clima que assusta a população. A prefeitura se reuniu ontem com representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar para traçar estratégias para o combate da violência no município, combate à violência lá em São Gonçalo. E entre as medidas de segurança previstas estão a implementação, a instalação de 48 novas câmeras de vigilância. Mas a localização dessas câmeras ainda não foi divulgada, não foi decidida pela Polícia Militar. E ainda por causa dessa onda de violência, o comandante do batalhão lá de São Gonçalo fez um comunicado à população. Ele utilizou o WhatsApp para divulgar um vídeo pedindo que a população mantenha a tranquilidade e não passe adiante essa onda de boatos de que o comércio vai fechar por ordem de traficantes. Ele também pediu à população que procure a polícia caso se sinta acuada. O comandante do batalhão de São Gonçalo é o coronel Fernando Salema. A gente tem aí um pedaço do vídeo, vamos assistir. População de São Gonçalo, eu, coronel Salema, comandante 7º Batalhão,
Pedir aos senhores para ter uma vida tranquila, não acreditar nos boatos e principalmente não compartilhar essas inverdades. Isso só traz insegurança e inquietação para toda a cidade. Então confie na Polícia Militar e qualquer coisa nos acione para confirmar o que está acontecendo e nos informar também das alterações, tá? Um bom dia a todos e vamos viver nossa vida com tranquilidade. Bom, obrigado ao Daniel, também ao Coronel Salema. Esse vídeo serve para tranquilizar a população. Mas nós sabemos que todo boato tem um fundo de verdade. E se há registro de tiroteios, o comando do batalhão diz que esses vídeos são antigos. De qualquer maneira, sempre que há uma informação não confirmada, em que se pede para o comércio fechar as portas ou para as pessoas não andarem em determinados horários na rua, quem é que vai arriscar, né? Você vai ir para a rua e ouvindo, com medo de ouvir isso tudo aí, é complicado, né? As pessoas têm receio e com razão. Enquanto não houver uma segurança maior, agora o policiamento da área diz que vai instalar 48 novas câmeras que ainda estão sendo definidas. O governo municipal se reuniu ontem, foi uma reunião extensa para determinar estratégias para o combate ao tráfico de drogas na região de São Gonçalo. Não é fácil, nós sabemos que a tarefa é muito difícil, até por conta das UPPs implementadas no Rio de Janeiro. Bandidos foram para a região metropolitana, foram para a região dos lagos. De qualquer forma, é preciso dar um pouquinho mais de tranquilidade à população. E essa tranquilidade não é só em entrevistas, não é só com a Polícia Militar falando, mas principalmente agindo, estando diariamente com patrulhas nos locais de maior risco. Mesmo dentro de uma faculdade, olha só a imagem, os bandidos se instalam e aí a polícia tem que ir lá e fazer o seu papel. Olha só, a polícia então entrando aí na faculdade que fechou as portas por medo do tiroteio. E uma carreta que transportava arroz tombou essa madrugada na Avenida Brasil, interditando 2 faixas da via sentido centro. Deixa eu ver as imagens. O acidente deixou o trânsito complicado lá na região. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a pista lateral era a única opção para quem trafegava pela via. De acordo com informações, houve saques de sacos de arroz, mas a polícia conseguiu conter a ação e não houve feridos. Muito arroz espalhado aí na pista pela Avenida Brasil, as pessoas tentam pegar, né? Os moradores de comunidades próximas foram lá, mas não deu tempo, porque rapidinho a máquina passou e recolheu tudo. E 2 rapazes foram presos ao tentar subornar policiais na Lapa. Eles estavam vendendo drogas quando foram abordados pelos PMs. Quem conta é a Marcele Borqueta. Juan Carlos Magalhães Costa Sá, de 20 anos, e Andrei Torres de Araújo, de 19, foram presos ao tentar subornar policiais do Lapa Presente. Segundo os agentes, Juan estava vendendo drogas na rua André Cavalcante, no centro, quando foi surpreendido pelos policiais. Na abordagem, ele ofereceu R$3.000 para não ser preso. Depois de fingir uma negociação, os PMs também prenderam Andrei, que levou o dinheiro para pagar a propina. Com eles foram apreendidos R$1.800, que seriam usados para liberar Juan e as drogas. O caso foi encaminhado para a delegacia do centro. Eles vão responder por tráfico de drogas e corrupção ativa. E veja só essa agora, um manobrista foi assassinado por um vigilante no estacionamento do centro da cidade. Segundo testemunhas, o vigilante teria se irritado com o manobrista por ser chamado constantemente por um apelido. As informações com a Aline Grupilo. O crime aconteceu no centro da cidade, no estacionamento do prédio que pertence ao Jockey Club. No local funcionam cartórios e empresas prestadoras de serviço. Era por volta das 3h30 da tarde, quando funcionários ouviram disparos. Só que foi disparo. Só que pra mim não tinha sido isso. Pra mim tinha sido um assalto, alguma coisa assim. A vítima, Alex Júnior, de 38 anos, era manobrista. Ele foi baleado na cabeça e morreu na hora. Outras 2 pessoas foram atingidas de raspão e passam bem. O segurança Carlos Fernandes Moisés, de 48 anos, foi preso em flagrante. O crime foi provocado por uma discussão. Em depoimento, o segurança confessou o assassinato. Disse que vinha sendo xingado pelo manobrista há aproximadamente 1 ano e reagiu. Os 2 trabalhavam juntos há 5 anos.
Alex era conhecido pelas brincadeiras que fazia com os amigos. Ele sempre brincou, sempre foi um cara boa praça, sempre foi um cara que ombro amigo, sempre ajudou. Eu não sei o que aconteceu, que o vigilante não gostou. De acordo com este homem, o manobrista contou que ele e o segurança andavam se desentendendo. Falou pro meu filho que ele estava com uma rixa, o vigilante estava com uma rixa nele. A arma usada no crime, um revólver calibre 38, foi periciada. O segurança é contratado por uma empresa que presta serviço ao jockey. O clube não quis falar sobre o assunto. A arma do vigilante deve ser usada somente no momento de grande perigo, numa reação a um assalto, numa ameaça grave ao local de trabalho dele, né? Ou então em legítima defesa, né? Para não ser atingido também. Olha, sabe qual era o apelido que o manobrista tinha colocado no vigilante? Viadinho. É um apelido feio, né? Até para repetir aqui para vocês. Mas às vezes as pessoas brincam assim dessa maneira, não tem graça nenhuma, mas não é motivo de matar, pelo amor de Deus. Alguém matar uma outra pessoa por causa de um apelido é muita insanidade. É um absurdo. Ainda 2 pessoas ficaram feridas de raspão, foram levadas para o hospital Souza Guiar, no centro do Rio, estão fora de perigo. E esse aí vai em cana, né? A pessoa comete uma atrocidade dessas e depois vai preso, sem a menor razão, né? Um motivo completamente banal, a pessoa perde, tira a vida da outra e perde a própria vida, porque depois, mesmo que saia da cadeia, vai ficar lá, vai ser liberada, vai cumprir um tempo de pena, mas sempre vai ter aquilo na ficha corrida. Quem é que vai contratar depois? Perdeu tanto tempo fazendo um curso de vigilante, né? Não é fácil, e depois acaba matando o outro por causa de algo tão absurdo, né? Tão ridículo quanto um apelido. Em menos de 24 horas, 2 pessoas foram atropeladas na linha do trem. Uma das vítimas foi um jovem surdo. A família reclama sobre a falta de sinalização especial na área. O outro rapaz que morreu no local foi atropelado depois de entrar na estação por um buraco no muro. Deixa eu ver. A vítima foi identificada como Jairo Lisboa, de 48 anos, que trabalhava no restaurante no centro da cidade. Sem ter como pagar o bilhete, ele entrou na via por uma passagem clandestina para tentar chegar à estação de Senador Camará, mas foi atropelado por uma composição e morreu na hora. O acidente atrasou a circulação no ramal de Santa Cruz. O corpo só foi retirado do local 1 hora depois. Em menos de 24 horas, foram 2 atropelamentos na linha férrea. Em Nova Iguaçu, o acidente aconteceu na passagem de Engenho Novo. O maquinista teve que usar o freio de emergência e o trem descarrilou. Diego da Silva Cruz, de 17 anos, que é surdo-mudo, foi levado para o Hospital da Posse. Ele estava voltando do dentista quando foi atropelado. Ele não viu o trem, porque o surdo dele olha para a sinalização. Ele chega no sinal de trânsito, ele vai ver se está. Ele passar vermelho, ele vai passar. E lá a sinalização do trem não tem nenhuma. No hospital, mais reclamações. A família disse que Diego esperou horas pelo atendimento. Até agora ele está lá na cama não, naquela plancha do bombeiro. Só largado, tira esse cara. Esperar que dá tudo certo. Segundo o boletim médico, Diego chegou ao hospital muito agitado e precisou tomar medicamentos para ser estabilizado. Depois disso, foi possível fazer o exame de tomografia computadorizada. O estado de saúde do rapaz é estável. Claro que a pessoa chega agitada, quem não chegaria, um trem vem e te atropela, imagina o desespero da pessoa. E tem que ter o sinal luminoso e sonoro. Para o caso da pessoa ter qualquer tipo de deficiência, se for um deficiente visual, vai se localizar pelo sonoro. Se for um deficiente auditivo, pelo sistema visual, né? Tem que estar amarelo, tem que estar piscando, tem que estar localizando se o trem está vindo ou não. Sobre o acidente com o jovem deficiente auditivo, a empresa MRS, responsável pelo trem, disse que a velocidade no momento da colisão era de 31 km por hora, permitida para o trecho, e que o maquinista adotou todas as medidas de segurança quando avistou o rapaz e acionou imediatamente o freio de emergência. Já em relação à sinalização, a empresa disse que, como o local é de pouco movimento, não foram instalados sinais, mas sim placas não observadas pela vítima. De qualquer maneira, a empresa estuda a possibilidade de instalar semáforos para evitar novos acidentes.
Sobre a morte do copeiro, a Supervia disse que é indispensável o isolamento completo da área restrita à circulação de trens e que uma estimativa indica que existam até 150 passagens clandestinas ao longo da via. Para mudar esse cenário, a concessionária alega que negocia com os governos federal e estadual a implantação do projeto Segurança da Via, cujo objetivo é realizar a segregação total da linha férrea com a construção de muros, passarelas e viadutos. A gente sabe que muita gente pula a linha do trem para não pagar passagem. Mesmo quando o muro é alto, eles se arriscam. Mas uma coisa é a imprudência, outra é a falta de sinalização e de segurança, que isso sim é de responsabilidade, sem dúvida, das concessionárias. O TRE voltou atrás e decidiu manter os locais de votação na Vila Aliança, em Bangu. Cerca de 60 sessões eleitorais tinham sido transferidas sob a alegação de falta de segurança. A reportagem é do Eduardo Oliveira. Todo mundo tem direito e dever do voto, mas para alguns moradores da Vila Aliança, isso quase não aconteceu. Há poucos dias da eleição, uma dúvida. Muita gente, assim como eu, não vai poder votar em Bangu. A votação era muito próxima à minha casa, agora ficou muito distante, contramão. Eu teria que pegar 2 conduções para ir e 2 para voltar. Com medo, uma moradora só aceitou falar por telefone. Ela e outras milhares de pessoas votam nas zonas eleitorais que tinham sido suspensas pelo TRE. No total, 60 zonas tinham sido transferidas das áreas de risco, porque uma juíza eleitoral considerou que os locais de votação não eram seguros para os eleitores. A polêmica é que no primeiro turno, tudo transcorreu normalmente. Fui votar de manhã com os meus filhos, as ruas estavam muito tranquilas, em momento nenhum vi ninguém nem hostilizando nenhuma arma, nada. Simplesmente achei que isso foi uma articulação para diminuir os votos. No total, 30 mil pessoas teriam que se deslocar para as zonas eleitorais no centro de Bangu. Depois da incerteza, os moradores da Vila Aliança tomaram uma atitude. A OAB recebeu alguns representantes da comunidade ali da Vila Aliança, levaram um abaixo-assinado com quase 1000 assinaturas, revelando essa preocupação com o conhecimento das pessoas sobre essas alterações, tão próximos já à votação, e também com acesso a esses novos locais, e criaria custos, de deslocamento para essas pessoas. Pelo menos até outra divergência, tudo fica como era antes. Os moradores venceram e as zonas foram reativadas na favela. Por unanimidade, os membros do TRE, aqui do Rio de Janeiro, revogaram essa decisão da juíza da 24ª Zona Eleitoral. Pessoas deixando de exercer o seu voto, houve o receio, sim, de que isso pudesse afetar significativamente as eleições. Vamos mudar um pouco o tema do jornal, porque agora eu quero falar sobre a saúde. Pela primeira vez acontece no Rio um fórum sobre incontinência urinária. E o evento é gratuito. Vou ao vivo com o Daniel Penafirme, vou até sentar aqui. Ô Daniel, me diga o seguinte, você já sofreu com esse problema? Porque eu, por exemplo, tive esse problema quando fiz uma cirurgia. E você fez uma cirurgia também bariátrica. Como é que você avalia essa questão da incontinência urinária? Muitas vezes as pessoas riem até do problema, mas é um problema sério. É verdade, Liane, o problema da maior gravidade. Eu, na verdade, ainda não sofri com esse problema, mas posso sofrer um dia. Até porque a incontinência urinária atinge 50% da população com idade acima dos 60 anos. É um problema muito comum, principalmente aí aos idosos. Em função disso, acontece hoje no Rio de Janeiro essa palestra, digamos assim, voltada para a população. Vai ter médico, especialista por lá, a população pode comparecer e tirar as dúvidas sobre o tema. Aqui ao meu lado, o doutor Carlos D'Ancona, ele que é urologista e é um dos coordenadores do evento. Muito bom dia, doutor. Como é que a gente pode dizer para a população comparecer por lá? Quer dizer, qualquer pessoa pode comparecer? Bom dia. Então, nós estamos organizando nessa semana o 44º Congresso da Sociedade Internacional de Continência. E a tarde de hoje está reservada para a população que queira ter mais conhecimento sobre o que é a incontinência urinária, como tratá-la, o que isso pode trazer para você. Então, é um fórum para a população, para pessoas conhecerem o que é, o que isso pode afetar a vida deles no dia a dia e como podemos melhorar a qualidade de vida do indivíduo. É de graça? Esse fórum é de graça. Doutor, pode aparecer, sim. Sim, esse fórum só complementando onde é?
vai ser no Centro de Convenções Sul América, a partir das 14 horas de hoje à tarde. No centro do Rio? Ali na Cidade Nova, Né? Sim, e doutor, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, muitas pessoas às vezes não vão procurar até com vergonha, né? Não conseguem segurar a bexiga, né? Rapidamente urinam, porque não conseguem segurar mesmo. Isso é incontinência urinária. Nós trazemos assim o assunto à tona com muita tranquilidade, né? É preciso falar sobre isso porque as pessoas têm vergonha. E esse problema, ele acontece muitas vezes no pós-cirúrgico e no caso dos idosos já é um caso mais complicado de se retomar. Quando a pessoa deve procurar o auxílio de um médico? Você fez uma pergunta muito interessante, porque o problema da perda de urina é um estigma para o doente. Então, muitas vezes o indivíduo ele não quer aceitar esse problema de perder urina, então ele não procura o médico, porque senão ele vai classificar que tem uma incontinência urinária, então ele tem um problema. Mas não é bem assim. Eu acho que o indivíduo teve que procurar o seu médico para ele poder orientar rapidamente o que ele precisa fazer e ele poder melhorar sua qualidade de vida. Eu queria só definir mais uma coisa. Incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Ocorre na criança, no adulto e no idoso. Diferentes proporções e diferentes causas que levam a isso. Então, para cada indivíduo tem que ser verificar qual é a causa e assim escolher o melhor tratamento para ele. Então, você que tem esse problema, não se acanhe, procure o seu médico. Se você tiver alguma dúvida, procure o fórum. O fórum é de graça. É para explicar o que está acontecendo, o que nós podemos fazer por você. Tá certo, doutor. Obrigada. Muito obrigada também, Daniel. De extrema importância nós falarmos sobre esses assuntos aqui, que são cheios de preconceito, mas é preciso que nós sempre nos conscientizemos que é preciso procurar um médico. Você tem qualquer problema de saúde, está na dúvida se isso é algo com gravidade ou algo rotineiro, normal, que vai se curar sozinho, de qualquer maneira, vai e procure o seu médico. Nós vamos para um rápido intervalo. Já estamos de volta com outras notícias. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Você sabia que começou a promoção Eu Quero Rede? E é muito fácil participar. Quer ver? Se você for cliente Itaú Card, é só se cadastrar, usar o seu cartão na maquininha da rede e a cada transação de R$80, você ganha um número da sorte. E se for lojista, quanto mais usar a maquininha da rede, mais chances tem de ganhar. E são muitos prêmios. Cliente Itaú Card pode ganhar um carro zero por semana e créditos na fatura. E lojista pode ganhar carros, motos e até R$100 mil. Com a rede é assim, quem compra pode ganhar e quem vende também. Então cadastre-se no site www.userede.com.br/euquerorede e participe. Rede, estamos todos ligados. E antes de encerrar, vamos rapidinho com o Daniel Penafirme. Daniel, qual vai ser a previsão do tempo para hoje, hein? Liane, no momento está frio, temperatura de 19 graus aqui na Cinelândia. A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, temperatura varia entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus, mas o frio vai reduzindo aos pouquinhos aqui no Rio de Janeiro. Liane, um beijo para você e até amanhã. Obrigada, Daniel. E friozinho é bom também. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.